Quem nunca viu a expressão, ou melhor, quem não conhece o texto que diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa? Isso tem servido de base para muitos a afirmar que se você crê em Jesus Cristo, toda a tua família necessariamente será salvo. E há pessoas que forçam o texto ao pregar dizendo: veja, Deus é obrigado a cumprir a sua palavra, pois diz que tua família vai se converter. Afinal de contas, crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Esse texto é do livro de Atos, quando o apóstolo Paulo esteve preso, mais Silas, e aconteceu um terrível terremoto lá. Na verdade, um terremoto específico, local, com a intenção de uma ação, na verdade, causada por uma ação divina, por um propósito divino. Então ali, o carcereiro, ele tinha a seguinte ordem por lei: ele deveria cuidar dos presos, e se os presos escapassem, certamente ele pagaria com a sua própria vida. Ao que, imagina você, existia também a lei que era mais pesada do que isso, que se esses presos escapassem, não somente ele, mas também sua família seria morta. Essa era uma lei romana que existia ali. Então, se escapasse qualquer preso, não apenas ele, mas também sua família pagaria com vida. E às vezes ocorria também de sua família ficar escrava, né? E ele ser escravo ou morto e sua família ficar escrava. Então, quando ele vê que houve um grande terremoto, ali fica tudo escuro possivelmente devido a não haver nem energia elétrica e, pessoal, foi um terremoto, né? E aí o que acontece é que ele salta no meio, diz o texto, ali no presídio, e pega a espada para matar-se, porque ele achou que para eles e a família dele estaria tudo perdido. Ao que o apóstolo Paulo disse: não faça isso contigo mesmo, porque todos nós estamos aqui. Nenhum preso havia escapado. E ele pergunta: o que devo fazer para ser salvo? Paulo responde: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. A grande questão é, esse texto está se referindo à salvação em Cristo Jesus da minha família, porque eu creio em Cristo, ou estava se referindo o apóstolo Paulo estaria falando de outro tipo de salvação, e aproveitando o ensejo, pregou-lhe o evangelho, ou seja, se ele cresce em Cristo, Deus lhe permitiria com que ele não morresse, nem um preso escapasse e a família não fosse escravizada ou morta também. Essa é a questão. É evidente que o apóstolo Paulo ele está se aproveitando de uma ocasião para pregar o evangelho. Crendo no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e tua casa, não garante esse texto em momento algum. O texto não está dizendo ou prometendo ou garantido que porque eu creio em Jesus, minha família será também cristã um dia. É evidente que eu tenho todo o direito de pedir ao Senhor, de confiar em Deus, de orar a Deus, direito e dever de pedir ao Senhor pela minha família para que esta seja salva. Porém, isso não é uma regra, isso não é uma decisão divina de que necessariamente, se eu crer em Jesus, toda a minha família será salva. Você deve crer que ela será e fazer a tua parte que tu puder ao pregar o evangelho, etc., dando bom testemunho para que isso aconteça. Mas o texto em questão não está dizendo que se você e eu formos evangélicos, toda a nossa casa será salva. Isso é um força-texto. Porque, na verdade, o apóstolo Paulo está se aproveitando para pregar o evangelho. Aproveitar-se de ocasiões era comum entre os evangelistas e apóstolos, assim como com Jesus. Exemplo, Jesus chega no capítulo 4 de João em Samaria, ele senta-se à beira do poço de Jacó, famoso poço de Jacó. Você conhece que a mulher samaritana vem tirar água. Ele aproveita-se da questão do poço e da água para falar sobre aquilo que ele oferece. Se tu conhecer o dom de Deus, quem toma dessa água volta a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ele usa aquilo ali como um paralelo de conversa para que ele pudesse impetrar a sua mensagem.
A mesma coisa ele faz em outras ocasiões, quando falando sobre o pão, ele fala do fermento dos fariseus. Outras vezes ele faz alguma coisa do tipo, vemos também em outros, por exemplo, vamos citar outros. O próprio apóstolo Paulo, ao chegar em Atenas, ele viu vários monumentos idólatras a vários deuses. Quando os atenienses fizeram para ídolos, vários ídolos, chegou um momento em que supostamente existe algumas interpretações para isso, mas uma delas é que chegou um momento em que eles fizeram tantos ídolos que faltou, imaginaram eles, será que não está faltando algum ídolo ainda que a gente deva fazer alguma imagem dele? Pode ser que ele fique irritado e a gente não conheça esse ídolo. Então fez-se um altar sem a imagem em cima e colocou-se a frase ao Deus desconhecido. O apóstolo Paulo, indignado com a idolatria, mas quando foi pregar, ele aproveita-se disso para pregar. O tema da sua mensagem foi ao Deus desconhecido. Ora, pois, este Deus que vós julgais não conhecer, é justamente esse que eu vos estou anunciando, Jesus Cristo, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou e etc. Então ele aproveitou-se de ocasiões para impetrar a mensagem do Evangelho. Essa é uma das estratégias que nós aprendemos com a Bíblia para fazer no campo missionário também. Estudando missiologia, uma excelente matéria, fica a dica para você estudar. Então, pessoal, o apóstolo Paulo, na ocasião do carcereiro, estava aproveitando-se da ocasião para falar-lhes de salvação em Cristo. Evidente que ele falou de salvação em dois sentidos. Para o carcereiro, ele estava se referindo à salvação dele e da sua família para não morrer, se cresce em Jesus. Paulo colocando isso como condição para serem salvos, não acontecer nada, nenhum prejuízo a ele e sua casa. Por outro lado, Paulo também estava lhes pregando que se ele cresce em Jesus, sua casa seria salva. Isso também não seria uma regra. Evidente que estamos falando de uma circunstância. O carcereiro, pelo que percebemos no texto, creu. Afinal de contas, até cuidou do apóstolo Paulo e de Silas, seu companheiro. Provavelmente toda a sua família tenha aceitado ou se rendido a Cristo. O apóstolo Paulo usou de sabedoria ao pregar. Como diz aquele texto bíblico, quem ganha alma sábio é. Então, sinto muito em dizer, você deve orar para que sua família seja crente, mas este texto, em momento algum, hipótese alguma, está afirmando que todo cristão terá a sua família salva. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Foi uma ferramenta, uma frase de ferramenta que Paulo usou para fazer um paralelismo, um contraste com a situação circunstancial daquele momento naquele cárcere, na vida do carcereiro e família do carcereiro. E claro, graças a Deus, essas ferramentas devem ter sido inspirações, impulsionamentos do Espírito que existe até hoje também quando fazemos a obra do Senhor como ganhadores de almas. Faça isso também. Aproveite ocasiões que te forem propícias para que você possa estar ganhando almas. Se você não se importa em pregar o Evangelho para ninguém, desculpa dizer, isso pode ser uma prova de que você não é realmente regenerado, pois quem é regenerado ama as almas. Pregar o Evangelho é a maior demonstração de amor ao próximo, pelo fato de que não existe nada melhor para se oferecer a alguém do que Jesus Cristo e a sua palavra. Um abraço na paz do Senhor, se inscreve no canal que esse é novo canal Teologizando, é um novo canal que você está assistindo, não é o mesmo, tá bom? Que você era inscrito antes. Pai do Senhor, Deus abençoe, até o próximo vídeo.